E agora estamos ao vivo no Facebook Cefas Carvalho. Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando nessa sexta-feira no Bardalos Comida e Arte, no Centro de Natal, mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira um bate-papo com alguém que faz algo relevante para Natal e no Rio Grande do Norte. Vou falar mais sobre o programa, mas deixa eu apresentar aqui o nosso convidado de hoje. Convidado muito especial, o médico cardiologista Dr. Salismar, que também é político e muitas outras coisas. Dr. Salismar, bem-vindo ao Conversa de Botequim. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite. Obrigado à Associação Médica também, ao sindicato, né? Por esse convite, estar aqui com você. Perfeito, vai ser um bate-papo bem bacana. Antes do bate-papo começar, vou fazer os dois velhos lembretes. O programa é 100% interativo. Nós estamos no Bardalo, um bar em pleno funcionamento, inclusive o bar está cheio hoje, e aí você pode fazer, aqui quem está no bar, perguntas. Você passa aqui para a produção, o programa é produção e filmagem de Natália Chagas, porque o que vocês falarem não vai captar aqui para quem está assistindo no Facebook. E quem quiser pelo Facebook Cefas Carvalho faz pergunta que Dr. Salismar responde. Programa interativo é isso. Agradecer ao Sinmed que viabilizou aqui na figura do presidente Dr. Geraldo Ferreira, também presidente da FENAM, Federação Nacional dos Médicos, e agradecer a Lula Belmont pela parceria e pelo acolhimento no Bardalos. Mas, doutor Salismar, tem um monte de pergunta para o senhor, mas vamos manter a tradição do programa, que é sempre perguntar como a pessoa começou naquilo. Como é que foi sua infância? Eu sei que o senhor é do Pau dos Ferros. Como é que começou tudo? Como é que foi sua infância em Pau dos Ferros, doutor Salismar? Eu tive o privilégio de nascer numa cidade do interior, no século passado. Século passado. E tive a oportunidade de conviver com as coisas básicas do sertão, né? E o que eu sou hoje eu devo à minha infância, né? Eu precisei passar pela infância que tive para ser o homem que sou hoje. E foi uma infância muito simples, né? Numa cidade do interior, brincando na margem do rio Apudi, né? Era criança de brincar em margem do rio? Brincar do rio, o rio ficava uma rua depois da minha. Então todos os dias eu estava no rio, tomando banho, jogando bola, né? E foi uma infância maravilhosa. Fiquei em Pau dos Ferros até os 13 anos de idade. Aí deixa eu perguntar, uma pergunta, interrompendo um pouquinho. Como é que era seu núcleo familiar? Família grande, família em granja, na área urbana? Como é que era sua família? Eu sou da área urbana, né? Mas todo final de semana a gente ia para o sítio, né? Sítio. Sítio da família do meu pai. Era muito grande, família? A família não é muito grande não. Uma família não é muito grande. Eu sou a família somos 4 irmãos. 4 irmãos. Para interior é pouca coisa. É pouca coisa, E geralmente quando falo no interior são 8, 9 irmãos. 10, Foi uma infância maravilhosa, né? Uma infância que eu tive a oportunidade de tomar banho de chuva, andar descalço, então brincar com animais, andar de cavalo, né? Então frequentar engenhos, então uma infância que eu agradeço muito a Deus essa oportunidade, né? Que as crianças de hoje não têm. É outra dinâmica, né? Outra dinâmica, Quando a gente era criança não existia nada nem parecido com celular nem internet. É verdade, né? A gente tinha mais essa interação de olhar no olho um do outro, né? De conversar, colocar a cadeira na calçada e ali a gente fazia uma terapia em grupo, né? Isso. Né? Então a gente reunia ali, a gente sabia o que estava acontecendo com todos, né? Na família. Sempre à noite tinha a casa dos meus avós, a gente ia para lá, sentava na calçada e ali a gente sabia o que cada um passou, o que cada um está vivendo, né? Era uma terapia e tanto. Que maravilha! E a adolescência? Aí da infância para a adolescência, foi já em Natal, foi em Pau dos Ferros, como é que foi? Com 13 a 14 anos eu vim morar em Natal, né? Acabei o ensino de hora ginasial naquele tempo, né? Sim. E vim morar aqui em Natal. Veio sozinho ou com a família? Veio eu e uma irmã só. Meus pais ficaram em Pau dos Ferros. E vim morar na casa de uma tia e estudei o segundo grau no Salesiano. Estudei os 3 anos no Salesiano. Eu pesquisei sobre a sua vida, já conhecia bastante coisa, mas pesquisei mais. Vi que o senhor entrou muito cedo na universidade. Foi, entrei com 16 anos. 16 anos o senhor entrou na universidade? Foi. Como é que terminou tão cedo o antigo segundo grau e entrou tão cedo, doutor Salismar? Eu tive esse privilégio, né, de conseguir passar no primeiro vestibular com 16 anos, né? Eu, na verdade, não pensava nem em fazer medicina, eu pensava em fazer engenharia elétrica. Eu tinha 2 primos que eram engenheiros e eram bem-sucedidos. Meu pai era construtor e eu sempre estava observando ele, construindo casa, fazendo aquela fiação, puxando aquilo me fascinava muito, eu achava muito bonito aquilo.
E passei o segundo grau todo achando que ia ser engenheiro elétrico. E por que medicina, doutor Sérgio Marcos? Como é que Aí, entrou medicina? no terceiro ano do colégio, eu fui morar na residência universitária, como acostado, a gente chamava naquele tempo acostado, né? Então um primo me levou para a residência universitária e lá eu comecei a conviver. Era na residência biomédica ali, que fica perto do centro de turismo ali. E comecei a conviver com alunos da área médica, né? E ela era uma residência biomédica e comecei a gostar, comecei a achar interessante, né? Aquilo, eles levavam aquelas ossadas lá, começando a estudar, e aquilo ali foi me fascinando. E um dia eu tive uma conjuntivite, perdi uma prova e fui fazer uma prova oral com Clementino, que era médico e era professor de biologia. Então ele gostou do meu desempenho na prova oral, aí no final ele disse, por que você não faz medicina? Aí eu fiquei assim, acendeu uma luz assim, né? Poxa, medicina, quem sabe? Aí aquilo ficou, né, na minha cabeça, mas eu tinha muito medo de não passar, era o primeiro vestibular, né? Muito novo, inexperiente ainda, né? Não tinha uma base muito boa. Mas aí, então eu disse a todo mundo que ia fazer odontologia. Eu digo, então eu vou fazer odontologia para não ter pressão, né? Isso. Para não ter pressão. Aí falei para todo mundo que ia fazer odontologia e fiz para medicina. E passou. Aí passei. Quando saiu o resultado foi uma surpresa para todo mundo. Todo mundo pensava que eu ia fazer odontologia. Seus pais, qual foi o impacto dos seus pais? Uma alegria muito grande, né? Muito grande. Meu pai sempre quis que eu fosse médico, né? Meu pai... Porque não é normal entrar numa faculdade de medicina com 16 anos. Exatamente. Né? Geralmente a gente passa por algumas experiências, vai estudando mais não passa no primeiro. Vai adquirindo. Mas graças a Deus era uma escola muito boa, né? O Salesiano ainda hoje acho que ainda é uma boa escola. Então, não tinha as cotas naquele tempo, né? Então, acho que ficava mais fácil, você levava mais vantagem de estudar numa escola particular naquele tempo. Aí como é que foi o impacto do senhor entrar tão cedo, com 16? Era o caçula da turma? Era. Exatamente, o caçula. Tinha brincadeira com o senhor? Como é que foi esse começo? Logo eu fui muito precoce, minha vida inteira, né? Todos os meus amigos são mais velhos do que eu. Minha vida inteira, eu sempre, onde eu chegava, eu era o mais novo. Aí o tempo vai passando, onde eu chego hoje, eu sou o mais velho. Inverteu, Onde eu estou numa roda de amigo agora, eu sou o mais velho da turma, né? Mas durante muito tempo em minha vida, eu sempre era o mais novo. Aí como é que foi os primeiros meses de curso de medicina? Foi bem legal. Eu já morava na residência universitária, morei mais um ano ainda na residência universitária. E foi uma experiência maravilhosa, né? Morava ali perto do hospital, então convivia muito com o Geraldo. Geraldo sempre no almoço estava lá, deitando na minha cama, né, Geraldo? Chegava do almoço, estava Geraldo deitado lá. Que é isso, Geraldo? Descansando um pouquinho. Mas era um prazer conviver com uma turma tão maravilhosa, eram pessoas estudiosas, né? Quem era a turma? Sabe dizer alguns nomes? Talvez já tenham sido quem teve aqui foi Márcio Ramalho. Márcio Ramalho? Era da turma? Da minha turma, Geraldo, Márcio Ramalho. Geraldo já é outra. Já foi exemplo para mim, né? Geraldo abriu uma porta aí para muitos lá de Marcelino Vieira se espelharam nele aí. Bacana. E professores? Quais são os professores que o senhor se lembra? Primeiro, assim, o mais impactou tudo era Neumann, né? Que era da anatomia. Mas tivemos bons professores, Munir, né? Professor Munir. Tinha muitos bons professores. Esses nomes já foram citados. Já foram citados aqui. Chiquinho já veio por aqui, não? Doutor Chiquinho? Fundador da Samba, Sociedade dos Amigos do Beco da Lama? Sim. Junto com o doutor Zizinho? Chiquinho era uma figura também. Chiquinho Chiquinho é lendário aqui no Beco da Lama, no Centro de Natal. Que legal. Tivemos muitos bons professores que marcaram muito a nossa vida. Aí como é que foi a continuidade? Chegou aqui uma cachaça. Cachaça Sanvale. Sanvale, excelente cachaça, viu? Excelente cachaça, agradecer. Seu Geraldo, Isso, Geraldo, a parceria. Natal, o Rio Grande do Norte hoje tem boas cachaças, sabia? Sanvale é uma das boas cachaças. Tem uma Serra de Martins que é boa também, né? Vamos falar sobre ela daqui a pouco. Vamos. Doutor Salles Marques. Essa é Amburana. É Amburana, exatamente. Das melhores. Daqui a pouco tem cachaça aqui, tanto para o dono do bar, Lula Belmont, como para o senhor. Como é que foi a continuidade do curso? Foi tranquilo? Tranquilo. Aí, logo depois, meus pais vieram morar aqui em Natal, né? Então, fui morar com eles. E depois eu fui estagiário do Hospital da Polícia. Passei 2 anos e meio como estagiário lá. E foi uma experiência muito marcante, né? Isso com que idade? 18? 18, 19 anos.
terminei o curso, eu tinha 22, né? 22. São 6 anos. Ainda muito novo. Muito novo, Muito novo. Também casei muito cedo, com 21 anos casei. 21 já anos casado, pai, 22 anos formado. Já fui pai logo muito cedo também. Nossa. Mas fala um pouquinho, o senhor, se eu não me engano, o senhor fez residência no Rio de Janeiro. Foi. Foi com que idade e como é que foi a experiência? Eu também passei o curso de medicina todinho achando que ia ser cirurgião. Eu achava que ia ser, porque meu pai dizia, do interior, né, médico tem que ser aquele que opera, que faz consulta, que faz tudo. Que abre o paciente. Faz tudo, faz ortopedia, faz tudo, né. E meu pai sempre achava, médico tem que fazer tudo. E eu tinha aquela noção de ser cirurgião e voltar para o interior. Passei o curso todo e eu pensando que ia ser cirurgião. Aí no último semestre, bateu assim, Roberto Galvão, né, que é cirurgião, chegou para mim e disse, mas acho que você não tem vocação para cirurgião não. E ele estava certo. Viu? É mesmo? Aquilo me doeu, rapaz. Eu fiquei com a... Poxa, será? Mas o que é não ter vocação para cirurgião? Eu acho que não gosta de cortar as pessoas? Não, eu acho que ele... Explique, por favor. Eu acho que ele viu assim, o meu jeito de trabalhar, assim, né? Você, para ser cirurgião, você depende de toda uma equipe, né? E eu acho que ele enxergou isso em mim, que eu tinha mais jeito de ser um clínico mesmo do que um cirurgião. E ele estava certo. Se eu fosse um cirurgião, eu não seria um bom cirurgião. Nossa, não. Isso no semestre final? No último semestre. Descoberta. Aí acendeu aquela luz aí para ser cardiologia, para fazer especialidade de cardiologia. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, né? E como saiu uma prova antes lá em São Paulo, eu passei na equipe de Zerbini, né? Zerbini foi o primeiro cirurgião, que realizou o primeiro transplante no país. E fiquei na equipe dele lá durante um tempo. O senhor ficou na equipe de Zerbini? Fiquei um tempo na equipe de Zerbini. Só que lá era muito voltado para cirurgia, né? Lá você só via pré e pós-operatório. E não era a realidade que eu queria, entendeu? Eu queria uma cardiologia bem clínica mesmo, muito parecida. E como eu tive um tempo no Rio, quando eu fui logo para o Rio, então eu voltei e passei no Hospital dos Servidores. E fiquei lá 2 anos no Hospital dos Servidores, lá no Rio. No Rio. Aí lá era muito parecida com a realidade daqui, entendeu? Era muito parecido, era muito clínico e eu gosto muito desse contato, sabe, do médico-paciente, de escutar, de pegar, de tocar. Que bacana. Esse tema é muito conversado aqui no Conversa Botequim, né? Sobre essa medicina do médico, desse contato. Mas uma curiosidade minha, doutor Célio Edmar, teve choque cultural o senhor no Rio? Porque sair de Natal para o Rio de Janeiro dá um impacto. Como é que foi? Teve um choque muito grande, né? E quando eu fui morar, no início eu morei com os colegas num apartamento, depois eles mudaram e eu tive que ficar só. Em qual bairro? Eu morei em Copacabana, aí com o tempo eu consegui um hotel voltado para residentes lá na Praça Tiradentes, aí era um hotel que o Estado pagava só para... Copacabana a Praça Tiradentes tem uma diferença. Tem. Mas era um ambiente legal porque era só de estudantes que faziam residência lá. E nesse tempo que eu morei no Rio, eu mudava demais. Era um período que a inflação era alta, então eles não aceitavam um contrato grande de locação. Aí de 3 em 3 meses eu tinha que mudar. Eles só faziam de temporada, né? Sim. Porque a inflação era muito galopante, né? Era naquela época do Sarney lá. Então eu tinha de 3 em 3 meses fazer mudança. Eu acho que eu morei uns 10 apartamentos lá no Rio. Nossa, também conheceu o Rio todo, né? Aí sempre 3 em 3 meses, aí você vai ter que sair, entendeu? Não vamos renovar, não pode não. Eles tinham medo de eu ficar, né? De não querer mais sair. Como a família da minha mãe é do Rio, eu gosto de falar desse assunto. O senhor morou em algum bairro considerado esquisito no Rio? Não, ou perigoso? Porque assim, eu gosto muito do mesmo local, do mesmo canto ali, para me sentir mais seguro. Então eu morei sempre ali, em Copacabana, ainda morei um pouco em Ipanema ali. Mas era sempre por ali. Era sempre por ali. Era. Que são lugares mais seguros. Era, porque aí você já conhecia tudo, sabia quem era quem, já ficava... Eu tinha medo de ir para outros bairros mais distantes. O senhor deu tempo de se divertir no Rio, de conhecer lugares ou só trabalhar? Não, você acredita que não. Só trabalhar? Só trabalhar. Tanto lá como em São Paulo. Eu acho que eu pensava muito nos meus pais, né? Assim, a questão financeira, eles faziam... trabalhavam com tanto esforço para mandar para mim. Eu cheguei a passar num concurso em São Paulo, né? E todo final de semana eu ia dar plantão em São Paulo. Nossa. Agora foi no tempo da Erondina. Do Rio para São Paulo. Erondina era prefeita de São Paulo e ela dava o reajuste conforme o DIEESE. Então assim, a inflação era 80%, ela dava 80%.
Então compensava, todo final de semana eu ia dar um plantão lá em Itaquera. Fiquei no hospital de Itaquera, é um hospital muito parecido com o Valfredo Gugel, assim, um hospital grande, né? E então todo final de semana eu ia, dava plantão e voltava de ônibus, já chegava no Rio, no outro dia de manhã já tinha que estar no hospital. Ritmo meio... Passei assim 2 anos trabalhando todo final de semana e dando plantão. Então não tinha nem como se divertir, né? E assim, eu sempre pensava, poxa, se eu for me divertir aqui, poxa, é o dinheiro que dá para pagar as despesas. Então, mesmo ganhando, mas não dava para cobrir todas as despesas. Nossa, que experiência. A experiência foi válida? Foi, muito, né? muito. Foi uma vivência fantástica, sabe? Assim, quando você volta. E o que eu gostava lá do Rio é que como era um hospital público lá, então eles deixavam você fazer tudo, né? E sabe como é que é o carioca? Ele é meio escorão ali, né? Então, assim, como eu tinha ido só para isso, então eu chegava lá e precisava dar uma aula. Então, você quer que eu dê sua aula? Ah, você dá meia dor. Eu achava bom. Precisava levar um paciente para outro hospital. Ah, você quer que eu leve? Aí eles, você faz isso para mim, eu faço. E eu fui adquirindo amizade, todo mundo, porteiro, auxiliar de serviços gerais e tudo. Teve até outro colega aqui, que ele até faleceu, Edênio, né? Ele foi depois para o mesmo serviço que eu fui. Eu encontrei com ele e ele disse, mas todo mundo lá lhe conhece, do porteiro, quando eu digo que é do Rio Grande do Norte, todo mundo, o vigilante, todo mundo, porque... Eu gostava disso, né? De transitar dentro do hospital. Em contato com as pessoas. De evoluir pelos outros. Você quer que eu evolua para você? Pois não. E eu estava aprendendo, né? Que bacana. Até consertar aparelho. Na época os aparelhos eram analógicos ainda, então não era fácil de consertar. Então quebrava um aparelho, eu ia olhar como quebrava. E durante muito tempo, meus aparelhos, eu que consertava lá em mesmo? Sabia consertar? Consertava, era. Agora não, tudo digital, aí não sei mais não. Aí como é que foi a volta do Dr. Salismar? Voltou para Natal? Não, eu voltei direto para Pau dos Ferros. Direto para Pau dos Ferros. Eu já era casado, já tinha filho, né? E eu gostava muito do interior, né? Eu não sei morar em cidade grande, não. Né? Eu agora já estou querendo morar em Martins. Eu vou morar em Martins agora. Maravilha. Já estou achando Pau dos Ferros grande. Pau dos Ferros já tem engarrafamento. Pau dos Ferros tem engarrafamento. Faz 15 anos que eu não vou para Pau dos Ferros. Você precisa ver, evoluiu muito. Então, como passa uma avenida principal, passa a BR também, então é muito movimentado. Tem hora assim que você, para chegar no hospital, você demora quase meia hora. Martins é mais tranquilo ainda. Martins é mais tranquilo, acordar com os pássaros cantando, né? É outra história. Festival gastronômico de inverno. O próprio clima muito agradável, né? Que maravilha. Então, assim, aí eu penso em morar em Martins. É lá onde a gente planta uva, né? Onde a gente produz Vamos falar sobre a vinícola, né? Exatamente. Vamos falar sobre isso. Mas agora a minha curiosidade é na sua volta. Aí voltou e fez o que profissionalmente, doutor Salismar? Quando eu voltou para Pau dos Ferros? Cheguei em Pau dos Ferros, aí fui trabalhar tanto no consultório, né? Abri um consultório, fui trabalhar no consultório, como no hospital regional de Pau dos Ferros, né? Eu fui fui o primeiro médico da UTI de Pau dos Ferros, quando abriram, foi eu que abri a UTI, fui diretor da UTI, porque eu também tenho a especialidade em terapia intensiva também, Sim. né? Além de cardiologia. E aí estou lá até hoje, no hospital e na minha clínica. Até hoje? Até hoje, no hospital e na clínica. Nossa, faz o quê? 20 e poucos anos? Já está com 30 30 anos. anos. Já está com mais de 30, está 32 anos. Anos 90, Cheguei lá em 92, né? São 33 anos. 33 anos. Uma vida, né? Passa rápido demais. Passa. Mas a gente vai continuar falando sobre medicina, mas vamos fazer o paralelo agora para a política. Pronto. Porque o senhor foi vice-prefeito, secretário, depois chegou a deputado federal. Estadual, perdão. Foi suplente de deputado federal. De Fátima, de né? Fátima, vamos falar sobre isso. Mas como é que começou o vírus da política na vida do senhor? Desde muito cedo, né? Assim, todo jovem, a gente tem aquela ilusão de mudar o mundo, né? A gente vê as coisas e a gente queria fazer diferente, a gente quer construir um mundo mais humano, mais solidário, fraterno. E você tem aquela ideia, aquele sonho que você pode fazer essa diferença que esse mundo precisa. E muito cedo eu já ingressei assim, na política estudantil, fui presidente da Associação Universitária de Pau dos Ferros, né? E sempre tinha essa ideia de um dia eu ser prefeito de minha cidade, né? Primeiro era ser prefeito da cidade, depois foi que veio o sonho de ser deputado. Aí fui
numa primeira campanha que participei, fui vice-prefeito da cidade. Né? Logo na primeira campanha. Eu fui vice-prefeito 3 vezes, Pronto, né? Um em Paulo Ferreira e 2 em São Miguel. Rompi com todos os prefeitos. Rompi com todos Vamos os falar prefeitos. Um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar dessa primeira experiência. Como é que foi ser vice-prefeito, de repente, na primeira experiência política? Pronto, exatamente. A primeira experiência política, fui ser o vice-prefeito. E eu tinha um compromisso com o prefeito de ser o secretário municipal de saúde. Eu queria já implantar uma saúde diferente, né? Aí eu fui a Cuba, porque naquela época eu já tinha a ideia do médico da família, né? Eu já tinha lido muito na literatura sobre aquele de médico da família, do médico morar no bairro, conhecer toda a comunidade, fazer uma medicina preventiva. E eu fui lá ver a realidade lá e queria implantar em Paulo Ferreira. Cheguei até a conversar e deixar tudo pronto, trazer contrato. Mas como é que você foi a Cuba? Conta foi um congresso, detalhes, foi um congresso mundial dos secretários municipais de saúde. Eu era o secretário municipal de saúde. De Paulo Ferreira. Mas fui com meu dinheiro, banquei sem a prefeitura nem nada. Eu tinha esse sonho de levar essa medicina para lá, para Paulo Ferreira. Mas aí quando eu trouxe a ideia, o prefeito não abraçou a ideia. Não quis a ideia. Na época se pagava... Deixa eu me lembrar aqui quanto era aqui mais ou menos. Rapaz, era uma mixaria, eu até certo tempo eu sabia, era uma mixaria que você pagava uma parte para o governo de Cuba. Sim. E pagava uma parte para o médico. O médico, Mas era algo irrisório, porque naquela época o dólar era equiparado ao real. Sim. Era algo em torno de 10 dólares, 20, era uma mixaria, você acredita? Nossa. Era muito pouco dinheiro. E a realidade era bem diferente, né? E quando eu trouxe essa ideia para cá, aí o prefeito não abraçou. Aí um amigo meu lá que eu conheci, um taxista, ele era médico. Em Cuba? Em Cuba, ele era da Tanzânia, aí um dia eu peguei o táxi com ele, fiz amizade com ele. Taxista que era médico da Tanzânia e morava Cuba. Lá em Cuba. Que maravilha de história. Aí eu fiz amizade com ele, aí apresentei ele a Rosalba. Na época a Rosalba tinha ido esse congresso também. Você apresentou o taxista médico de Tanzânia para Rosalba, Ciarline. Foi. Aí eu disse, Rosalba, esse aqui é um amigo meu, ele tá disposto, ele quer ir. Ele disse, cara, eu vou para qualquer canto. O táxi dele era um barato, aí o bicho dava prego lá, fumaça cobria, a gente empurrava esse táxi. Olha, ele passava o dia todo andando no táxi, quando chegava de noite ele pagava R$20 a ele, alguma coisa assim, era 20 cruzeiros na época, sei lá, R$20. Irrisório. Foi. Acho que era real já, foi em 98. E aí Rosalba trouxe ele através da universidade, trouxe ele para Mossoró. Resultado, esse cara ficou tão bem sucedido aqui, até hoje ele me agradece assim. Aí de lá ele foi para Patos, ele agora está em Altamira, no Pará, trouxe a família toda para cá. Nossa, e fica pelo Brasil afora. Muito bem sucedido ele hoje. Nossa, que história maravilhosa. Linda. Então a experiência em Cuba também foi interessante, foi boa? Foi muito interessante. Lá quando eu cheguei, eu disse, eu não quero ver nada de turismo seu aqui, eu quero ver sua realidade. Então assim, ele me levava para o bairro dele, para as festas dele, para conhecer os médicos do bairro dele, nos hospitais, ele me levava em todos os lugares lá. Eu disse, não quero nada de turismo não. Nossa. Quero ver sua realidade, como é que vocês vivem, um povo maravilhoso. Maravilha. Foi lindo. Então quando algum médico mais assim, amigo seu, diz, vai para Cuba, você vai, já fui para Cuba. Conheço toda a realidade lá. Aí, pronto, é exatamente isso. Aí eu queria implantar lá e não deu certo. E não deu certo. Aí logo veio uma campanha para governador na época, foi na época de Garibaldi, da venda da Coserna, aquele negócio todo. Entre 98 e 2002. Foi. E a gente tinha sido eleito lá com o apoio desse grupo lá, de Zé Gripino, Raimundo Fernandes, esse povo. Aí foi quando o prefeito passou lá para o outro lado de Garibaldi na época, aí a gente rompeu, né? Sim. Aí a gente já rompemos os laços aí políticos. Aí como é que foi a continuidade de sua carreira política? Porque aí, ela continuou, foi, bem. Foi, aí quando foi no ano de 2002, eu me candidatei a deputado pelo PT. Sim. E fiquei na primeira suplência de Fátima, né? Cheguei bem pertinho de assumir. Fátima foi candidata a prefeita de Natal, acho que foi na época de Micarla, eu acho. Foi, que Fátima perdeu para Micarla e era deputada federal, que foi eleita naquele boom de Lula em 2002. Ela teve tantos votos naquela campanha que ela quase me puxou. Se tivesse 9 vagas, eu teria sido o 9º deputado.
Por um pouco ela não me puxou. Acho que entrou o Nélio Dias ali na rabeira também, disputando o voto comigo lá. Isso. Na sobra do quociente eleitoral. Foi. E aí, se fato eu tivesse sido eleita prefeita de Natal, eu teria assumido. Teria assumido. Teria assumido, foi. Nossa. Quando o senhor lembra disso hoje? Como é que o senhor vê esse ano? Não, eu acredito muito que Deus sabe o que faz, sabe? Em todas as minhas orações, eu sempre pedi a Deus que só me desse a oportunidade se um dia fosse para eu não decepcionar nem minha família, nem as pessoas que acreditaram, né, em mim, né? Então eu pedia muito a Ele, assim, e eu vejo que naquela época talvez eu não estivesse preparado, era muito novo, né? E hoje eu vejo com a maturidade que eu tenho hoje, eu teria feito tudo diferente do que eu planejava fazer naquela época, entendeu? Então eu agradeço muito a Deus, eu acho que Deus sabe o que faz. Talvez eu tivesse enveredado por outro caminho, não tivesse a minha carreira médica, não tivesse me perdido aí por alguns atalhos aí que a vida política às vezes, né? Acontece isso cruel, também. Mas por falar em vida política, vamos continuar. O senhor voltou a ser vice-prefeito, mas aí de São Miguel. De São Miguel, E depois acabou sendo deputado estadual. Exatamente. Conta essa história também. Como é que foi essa continuidade, doutor Salismar? Então, nessa campanha de Fátima, eu morando em Pau dos Ferros, São Miguel me deu mais votos do que Pau dos Ferros. Então, assim, recebi o convite para ir para São Miguel, para ser o candidato do PT lá em São Miguel. E quando eu fui ser o candidato lá do PT em São Miguel, tinha um grupo lá que tinha o comando do partido lá. E quando eu fui certo que eu ia ser o candidato do PT a prefeito de São Miguel. Sim. Então, quando chegou lá, por interferência política, o diretório resolveu apoiar o prefeito, que hoje é deputado Galeno. Sim. Aí eu fui desistir, né, de seguir, mas aí um outro grupo me chamou para ser vice, né? Eu já tinha desistido, já em cima da campanha eu não tinha mais me preparado para ser prefeito, aí fui ser o vice-candidato a prefeito lá. Fizemos uma campanha muito bonita, terminou muito apertada e a gente perdeu. Aí noutra campanha, o deputado Galeno fez uma pesquisa lá e viu que o meu nome estava muito bem cotado e me convidou para ser o vice de outro colega que é médico lá, Dario. E eu fui ser o vice de Dario, uma pessoa maravilhosa, um ser humano maravilhoso, um grande médico. Mas aí nada do que a gente prometeu em campanha foi cumprido, né? Nada. Eu entrei na prefeitura no dia da posse só apenas. Foi mesmo? Foi. Depois eu procurava ele, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a gente prometeu que ia aqui para o hospital e a gente ia mudar a saúde. Ele calado estava, calado ficava, era uma pessoa maravilhosa, aí aquilo foi... Aí eu digo, rapaz, eu acho que é melhor ficar quieto, eu fiquei quieto. Quando foi na outra campanha, eu rompei com o prefeito. Aí o deputado Galeno me convidou para ser o vice do irmão dele. Sim. Fui candidato. Aí agora vai dar certo. Aí eu digo, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Essa foi pior. Ah, meu Deus. Quando chegou no dia de agradecer os votos, ganhamos a campanha, no dia de agradecer os votos, que houve uma festa, né, para agradecer os votos, aí que eu subi no palanque para agradecer os votos, o locutor disse, você não vai falar não. Eu digo, o quê, homem? O vice-prefeito? Vice-prefeito, ajudei na campanha, participei, fiz tudo, né? Não vou nem agradecer os votos, vai não. Então, desci do palanque, nunca mais a gente se viu. Nossa, que história. Foi, rompemos logo no dia de agradecer os votos. Dia de agradecer os votos. Isso foi a experiência. Aí, assim, lá em São Miguel, eu tenho muitos bons amigos, assim, muito bons amigos. Mas como a minha vida médica é em Pau dos Ferros, minha residência, então ficava muito complicado eu ficar subindo a serra, voltando, subindo e voltando, né? Se eu tivesse tido um espaço em São Miguel, eu talvez mudasse meu domicílio e tivesse ido morar lá. Sim. Porque, por incrível que pareça, as pessoas de São Miguel gostam mais de mim do que a própria... Santo de casa não faz milagre, né? É verdade. Então eu tenho muito carinho pela cidade de São Miguel. Nossa. E durante muito tempo eu tive mais votos em São Miguel do que em Pau dos Ferros. Muitos anos. Aí vamos chegar Tem uma pergunta aqui, que é o programa interativo. Um comentário. Genildo Costa. Uma aula genial. Longevidade do Conversa de Botequim. Salve vocês. Valeu, Genildo. Genildo que é músico dos melhores. Que legal. Vamos dar continuidade. Sim, de deputado. Deputado estadual. Como é que foi isso? Em 2006, quando eu saí do PT, eu fiquei procurando um partido assim. Poxa, que partido eu vou agora, né? Eu não queria voltar aos tradicionais, aquele negócio todo aí. Fiquei meio perdido, aí fui procurar no site do TRE e vi um nome muito bonito. Partidos, era
Partido Humanista da Solidariedade, o PHS. De que partido, que nome bonito esse, né? Tem tudo a ver comigo, solidariedade, humanismo. Aí procurei o partido e disse da minha intenção de me candidatar a governador. Eu queria ser governador. Governador? Bem... Diga aí se eu tava meio... Pô, eu digo, eu quero ser candidato a governador, eu quero mudar mais para o História de vice-prefeito. Quero mudar mais para o céu, eu quero mudar o estado agora, entendeu? É muito sonhador, assim, né? Muito, né? Assim que é bom. Mas eu acho legal essa ousadia, sabe? Sim, essa ousadia, certeza. esse sonho. Foi onde vontade. levou o senhor para... Exatamente. Chegou. E então, quando eu fui no partido, eles disseram, você vai ser nosso candidato a governador. Pode sair pelo estado aí, dizendo. Eu saí dando entrevista no... Rodei o Siridó, rodei aqui em Natal, participei do programa lá da 94, né, como era o nome dele? Era 94. Era de manhãzinha, de um programa que é... Diógenes? Não, era outro. Era... Esqueci, era bem famoso o programa. Aí rodei o estado inteiro, lá em Mossoró, nos jornais, saiu entrevista no Poti, né, que eu era um candidato alternativo, eu vinha com muita vontade de ser candidato. Aí quando chegou na véspera da campanha, o partido decidiu que ia apoiar a Vilma. Aí eu fiquei sem chão, né? Aí fui ser candidato a deputado estadual. Mas aí o partido tinha um compromisso de quem assumisse, dava oportunidade ao vice de assumir ao segundo, né, o suplente a assumir. E eu queria abrir um parênteses e dizer da honestidade, do compromisso de Fábio e de Arlindo, né? Ele foi muito correto, Arlindo, comigo. Fábio, né? Dantas e Arlindo Dantas. De São José do Pibrão. Pronto, nessa Arlindo que foi prefeito. Nessa campanha, Arlindo ganhou de mim por 3 mil votos. Ele ficou em primeiro, eu fiquei no primeiro suplente. Sim. E desde quando ele assumiu, ele me levou na casa de Vilma várias vezes. Vilma, eu queria me afastar, eu queria dar uma oportunidade a Salismar, a gente tem um compromisso. Ele é uma pessoa jovem, representa lá a região. Eu queria dar um compromisso. Eu não queria cargo, nada de remunerado. Ele queria só não perder o mandato. E Vilma olhava para mim e achava muito novo, né? Ele disse, você é muito novo, você acha que você vai me defender lá no meio daquelas férias, né? Só tem férias lá, você é muito novinho e tal. Mas eu disse, olha, Vilma, eu tô com muita vontade mesmo de assumir, eu tô cheio de ideias aí, e cheio de projetos aí. E ela não botou muita fé. Ele me levou 2 vezes na casa dela para falar com ela. Aí quando chegou na época dela se afastar para assumir, para se candidatar ao Senado, a Iberê assumiu. Isso. Aí a gente falou com o Iberê, a Iberê me deu essa oportunidade, né? Nomeou o Arlindo, um diretor, alguma coisa isso, lá, e me deu essa oportunidade e eu consegui assumir o mandato por 6 meses. Foi uma experiência fantástica. Apresentei muitos projetos. Toda a sessão eu estava. Só que era um período pré-eleitoral. Assim, eu assumi em junho, a campanha era em outubro. Então era muito esvaziado. Todo mundo estava nas suas bases. O senhor era bem ativo. Não, eu cobri a Assembleia na época, o senhor era bem ativo. Não, eu não perdi uma sessão, me pronunciava em toda, apresentava projeto. Apresentei até para criar a carreira médica no Estado, né? Apresentei o projeto para criar a carreira médica no Estado. O médico já entrava ganhando, na época acho que era uns 18 mil reais, era igual um promotor. Eu acho que era momento isso aqui, mas o número era mais ou menos assim, era igual um promotor, você já entrava na carreira médica para subir mesmo. E apresentei o projeto, e os projetos não andavam de jeito nenhum, não saía, ninguém, não tinha nem comissão, todo mundo fazendo as bases no interior. Quem era o presidente da Assembleia na época? Na época era Ricardo Monta? Não, era Robson. Era Robson? Ele me recebeu muito bem, ele foi muito legal comigo. Aí quando chegou no último dia, assim, para fechar o ano, né? Aí o secretário da Assembleia chegou para mim e disse, Marcelo, tem tantos projetos legais aqui, cara. Faça o seguinte, fale com os presidentes de bancada para eles liberarem a tramitação, que ele vai para a votação hoje ainda. Aí eu saí com esse projeto na mão. Na época Getúlio era um, Márcia Maia era outro, Getúlio era outro. Mineiro era acho que estadual. Eu acho que a presidente da bancada, né, que era Márcia Maia, era a presidente dessa bancada, mas Mineiro era dessa bancada. Era eu, ela e Mineiro. Isso. Eram nós 3 da bancada. Larissa Rosado era da época? Larissa era também, mas ela não era dessa bancada não, ela era de outra. Resultado, alguns deputados que são médicos não assinaram esse da criação alguns deputados médicos não assinaram. Consegui alguns até com Raimundo Fernandes, que a gente era inimigo político, ele liberou.
Ele só não liberou um que era para transparência. Ele disse, não mexa com isso, não. Raimundo Fernandes. Naquela época eu queria, sabe, que hoje já é quase tudo eletrônico, a transparência está mais adiantada, mas naquela época ainda não era, não. E eu queria deixar tudo mais bem transparente, sobre licitações, sobre... Então, assim, foram vários projetos, mas, cara, não passou nenhum, porque quando chegava num, ele não aceitava, aí o outro aceitava, o outro não aceitava. Nenhum projeto foi... não é fácil não, né, doutor? É difícil, Mas aí meu sonho, eu tive lá na Assembleia, pegando um CD das sessões, e que eu queria escrever um livro sobre isso, sobre minha trajetória lá na Assembleia, porque assim, se eu falar hoje, ou então no futuro, um filho meu dizer, meu pai um dia foi deputado, seu pai nunca fez nada, entendeu? Seu pai não fez nada, foi deputado, foi igual a um, e eu queria mostrar que não, eu fiz, eu participei, eu não faltei uma sessão, me pronunciei em todas, entendeu? Então, e tentou, né? Então eu estou compilando... coloquei num DVD, então estou escutando, estou passando tudo por ali, todos os meus pronunciamentos, tudo que eu defendi, e estou terminando um livro sobre isso, né? Para deixar registrado aí. Por falar em livro, vamos passar agora para livro, vinícola, depois a gente volta para cardiologia, tudo. Legal. O senhor tem um livro, a gente está aqui, eu estou olhando, já folhei, A Seta Amarela. Exatamente. Qual é a origem desse livro? Fala sobre o quê? Foi publicado quando? Esse livro, ele é um livro que eu escrevi com meu filho, na verdade ele que escreveu, eu só fiz ajudar, né? Eu sou coautor do livro. Sim. E o meu filho, ele enfrenta algumas dificuldades, como ele tem uma neurodivergência, ele tem dislexia, descalculia, TDAH, e sofreu bullying no colégio, algumas coisas, e eu queria ensiná-lo os valores que ele tem, queria falar muito sobre os valores que ele tem, do quanto ele é maravilhoso. E como eu já tinha feito o Caminho de Santiago 2 vezes, eu disse, era uma oportunidade muito boa de eu passar um mês com ele, mostrando, né, e apresentando a ele os valores, né, que ele tem. E então a gente convidei ele para fazer o caminho comigo, e através de metáforas do caminho, eu mostro a ele o quanto ele é especial, o quanto ele é maravilhoso, que é só uma forma diferente de aprender, né, que ele tem um brilho próprio. E durante o caminho, né, o caminho foi tão mágico que chegou um ponto que ele disse... de livre e espontânea vontade, obrigado, pai, Lula. O caminho ele é todo marcado por umas setas amarelas até chegar lá. O senhor fez o caminho português ou o caminho francês? Eu fiz o caminho francês, de 800 quilômetros foi. A maioria das pessoas fala caminho português. É mais fácil, é melhor. Fez o francês? Fez o francês. É a terceira vez, já fiz 3 vezes. Nossa. Então aí ele disse, pai, eu queria ser uma seta amarela, não para guiar as pessoas para o caminho de Santiago, mas para ensinar o caminho mais difícil que é percorrer do cérebro ao coração, né? Eu quero ser uma seta. Daí a Seta Amarela. A Seta Amarela. Que é o título do livro, né? Então é um livro, um livro interessante, a gente fala muito sobre inclusão, sobre uma pedagogia diferente. E tem fotos, né? Tem fotos sobre a caminhada, sobre o caminho de Santiago. O caminho de Santiago, acho que todo mundo conhece, mas é um caminho considerado sagrado, né? É um caminho místico, né? Um caminho que era percorrido. Que era o caminho onde o santo, né? Justamente o São Tiago fez. Que acaba na Catedral de Compostela. Santiago Compostela. Santiago é homenagem exatamente a ele, né? O senhor fez o caminho todinho e foi para missa? Sim, lá do Bate-Fumeiro, tudo, né? Que bacana. E depois nós fomos até Finisterre, que é onde chamava que era o fim da Terra, onde a Terra acabava, né? Quando não tinham descoberto ainda a América, achava que a Terra acabava ali. Exatamente. Dali para frente, fosse no mar, mais um pouquinho, caía. É uma das minhas metas, ainda não fiz, Santiago. Assim, que legal, Há muitos anos eu planejo. Esse ano eu estou pretendendo fazer o caminho de São Francisco. Esse ano nós estamos completando o jubileu de 800 anos da morte de São Francisco. E eu vou fazer o caminho de São Francisco, da cidade de Laverna, né? Até Assis. Eu vou até Roma. Eu vou de Laverna a Roma. Vou passar em Assis, passo um dia lá e vou até Roma, terminar em Roma. São quantos quilômetros? Até de Laverna a Assis dá 200 e pouco, e de Laverna a Roma dá uns 200 e pouco, dá uns 500 e pouco. 500 que outro caminhando. Caminhando. Só que é um caminho mais pesado do que o de Santiago, porque o Santiago é mais plano, assim, tem montanhas também, mas é um caminho relativamente plano. Lá é muita montanha. E tem toda a acolhida, né? Os aldeões acolhem, tem lugares onde você pode comer. Porque muitas cidades, elas surgiram ao longo do caminho, né? As pessoas iam ali parando, e ali eu ia formando um hospital, e depois ia criando uma vila, e depois umas cidades, né? Então, assim, lá de 5 em 5 quilômetros você vai ter onde ficar agora. O primeiro caminho que eu fiz, ele ainda era muito primitivo ainda, só existiam os albergues municipais ou paroquiais. Hoje existem muitos albergues
particulares, entendeu? Então, assim, cada ano tem aumentado o número de pessoas, então, assim, esse apelo comercial, turístico, existe muito grande. Esse ano agora concluíram o caminho, acho que quase 500 mil pessoas fizeram o caminho. Não sabia que eram tantas pessoas. Quando eu fiz a primeira vez, no ano de 2000, chegaram até lá 30 mil pessoas. Aí todo ano está aumentando e já está em 500 mil peregrinos. Que maravilha, uma coisa linda. Doutor Sérgio, o senhor é tão diversificado que a gente passou de cardiologia, de medicina, para política, para Caminho de Santiago, que é uma elevação espiritual. Vamos passar agora para cachaça e vinho. Pronto. Eu descobri hoje que o senhor é produtor de cachaça. Exatamente. Como é que isso começou? Olha, durante muito tempo eu tinha um preconceito muito grande com cachaça. Achava que cachaça era uma bebida de segunda qualidade, entendeu? Assim, uma bebida para pingunço, né? Muito tempo, e esse preconceito existe até hoje, que muitas pessoas acham isso, né? Sim. Até que um dia eu fui presenteado com uma cachaça de excelente qualidade. E aquilo despertou em mim, poxa, que legal. Então eu ia para as festas na minha região e comprava aqueles uísques lá que a gente vendia. E passava muito mal no outro dia, né? Eu digo, eu quero elaborar uma cachaça, uma bebida para mim que não tenha esse impacto todo, né? E comecei a pesquisar e comecei a estudar sobre cachaça. E queria fazer uma cachaça de boa qualidade, né? E comecei a fazer em pequeno volume. Mas aí ficou tão boa que eu disse, opa, vou fazer um volume maior, né? Mas o senhor fazia onde? Fazia em casa mesmo? Ele começou fazendo de forma artesanal, né? Sim. Aí fui ampliando. Aí até que eu comprei Nossa, o senhor pesquisou como fazer? Foi. Eu tô curioso nesse processo. Eu vou fazer cachaça. Foi. Mas assim, como aconteceu? Eu comecei a estudar, né? Comprar um material, comprar curso. E fui para Minas Gerais. Passei um período em Itaverava. Passei um período numa escola de cachaça lá em Itaverava e aprendi a fazer a cachaça, né? Então, assim, a cachaça que a gente toma por aí, eles não fazem a separação das frações. Você toma todo tipo de álcool lá dentro, né? Sim. Então, esse tipo de cachaça que a gente faz, a gente separa as frações, separa a cabeça e separa a cauda. Isso. E esse tipo de álcool, a gente faz o álcool 70 e a gente serve para limpar a clínica lá. A gente limpa a clínica com esse álcool. E o álcool puro da cachaça é o coração apenas, né? Então é um álcool de fácil metabolismo, que não dá tanta ressaca, não dá aquele hálito de alcoólatra que a gente tem, não dá aquela ressaca no outro dia, né? De fácil metabolização. Que a gente está bebendo aqui, como a gente falou, a cachaça São Vale, produzida por Geraldo. Essa eu conheço lá também, muito excelente a cachaça. Eu ainda não fui no engenho. Você precisa ver. Lá é muita qualidade, uma limpeza, uma higiene muito grande, né? E aprendi um bocado com o seu Geraldo lá. E a sua cachaça Serra de Martins. Serra de Martins, que... Obrigado, Natália. Obrigado. Aqui, Serra de Martins. Essa é a versão doada pra gente aqui. Essa é a versão amburana também. Versão amburana que é essa cachaça, por coincidência. A amburana é uma madeira muito utilizada para fazer aqueles santos de madeira, né? É uma madeira de fácil manuseio, ela é molinha e ela traz um sabor característico. Sim. A vantagem, a diferença da cachaça para o uísque é porque a cachaça você pode brincar com diferentes madeiras, né? O uísque tudo é igual, tudo é carvalho, né? Exatamente. E aqui no Brasil a gente tem uma variedade de madeiras muito grande e eu gosto muito de saborear, de experimentar, de sentir essa nuance de uma madeira para outra. Isso. Umburana, carvalho, tem blend de madeiras, 3 madeiras, a gente tem uma de 5 madeiras, a gente tem ela grápia, jaqueira, amendoim, jequitibá, igrápia e sassafrás. Nossa! Essa é o que eu quero. Eu quero beber. Muito interessante. Quero beber essa. Então a gente começou a fazer a cachaça, né? E às vezes eu brinco, eu digo, a cachaça eu faço só para beber. O que sobra a gente vende lá, assim, mas vende bem, né? Porque o rótulo é bonito, assim, é tudo. E a gente produz um rum, né? O primeiro rum do estado foi produção nossa. Pois como é que foi essa história de fazer rum? Eu comecei a estudar mais um pouco, né? E vi a possibilidade da gente fazer o rum. E o nosso rum, ele é semelhante àquele rum da Havana, o Barceló, né? E a gente faz do melaço da cana-de-açúcar. E o nosso rum, ele foi premiado agora no festival de cachaça em Minas Gerais, na Expo Cachaça, um dos maiores
congresso de cachaça do país, a gente tirou medalha duplo ouro no rum. Nossa. Foi o melhor rum do país. É mesmo? E assim, eu tô pensando já em fazer um uísque já. Aí, rodou, voltou pro Sim, uísque. Sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Eu fiz um conhaque. Porque da produção da uva... Mas uva é vinícola. Aí tem a vinícola ainda. Aí você sabe que o conhaque ele é feito do vinho. Sim. Você destila o vinho e faz o conhaque. Isso. Aí, na primeira produção do vinho, o nosso vinho, ele entrou um pouco de oxigênio e ele oxidou um pouco o vinho. Ele não ficou muito legal para comercializar como vinho. Aí eu fui destilei, aí ele saiu um conhaque excelente. É comercializado também? Não, esse ainda não tá não, porque foi experimental primeiro, mas saiu muito legal esse conhaque. Então, o que é só legal... para petit comitê, para experimentar. O que é legal é brincar com isso, né? Que bacana. E a gente tem uma preocupação muito grande com a qualidade, sabe? Com a questão de ser uma bebida que não traga problemas para a saúde, né? Porque a gente sabe que todo álcool ele causa um impacto à saúde, né? Sim. O álcool não é brincadeira, né? E é para se beber moderadamente. Exatamente. Como a gente está fazendo aqui, como é a proposta. O nosso lema lá da cachaça é beba menos e melhor. Né? Porque o legal de você beber é como a gente está bebendo aqui. Ó, lentamente. Aqui é cachaça, você tem menos. Você está mais rápido que eu. Um pouquinho. O que é o ideal é você passar a noite brincando, sabe? Você se divertindo, fazendo com fruta, amizade, queijo tem aqui. Quando eu vou para as festas que eu não bebo, minha esposa fica, ei, beba porque eu sou muito tímido, né? Para dançar essas coisas todas. O senhor é tímido? Sou muito tímido, Parece que não, mas eu sou daqueles tímidos que não dê cabimento não, sabe? Você entendeu, né? Para começar. Então, assim, Então, o que é legal da bebida é isso, é você socializar, é você beber, não ir dirigir, né? Ter essa consciência, né, de que a bebida, ela traz muitos malefícios à saúde, né? Exatamente. Tem que ser tudo com moderação. Moderação e bom senso. Então, assim, eu gosto de beber, bebo, sabe, como assim, bicando, ó. Apreciando a bebida. E isso é que é legal. Aí você vai para casa, sobra, amanhece no outro dia, vai trabalhar tranquilo, amanhece sem ressaca. Esse é o segredo, você beber e acordar bem. Se você bebe e a bebida lhe faz uma pessoa melhor, beba. Agora, se você bebe e ela faz uma pessoa pior, não beba. Não beba, é melhor não beber. Pergunta a sua esposa, seus filhos, posso beber? Né? Ótima dica. Se ele disser, não, pode, então pode beber, porque sabe que você não vai criar problema, né? Ótima dica. E o que é legal é você beber com amigo, beber em casa, né? E ficou um pouquinho tonto, vai dormir, não cria problema com ninguém. É bom também. E nos dias de hoje com Uber também, você bebendo na rua, pede um Uber. Ficou muito legal agora. Ou faz aquela turma, ou família que alguém não bebe. Alguém não bebe. Aí vai dirigindo. O privilégio que eu tenho é que minha esposa não bebe, né? Não. Então, ela está sempre ela que vai dirigindo. Está sempre disponível aí. Vamos falar sobre o vinho. Tem vinho também. Exatamente. A gente falou em conhaque, o planejamento do uísque, a cachaça que está aqui, e vinho. Porque vinho também é outro processo. O vinho é fermentado. Exatamente, Então, assim, quando a gente comprou esse terreno lá em Martins, então eu fiz um estudo de viabilidade lá do solo e plantamos de forma experimentais algumas mudas, né, das espécies de Malbec, a Cabernet e a Syrah. A gente fez um experimento lá e deu muito bom. Que são tipos de uva diferentes, né? Para quem não sabe, cada uva tem um tipo diferente, que dá um vinho diferente. Por exemplo, já o Pinot Noir não se adaptou muito bem lá, nem a Merlot. Aí eu comecei tudo com um experimento através da Embrapa. A Embrapa começou um estudo lá e depois eles abandonaram esse estudo. Eles queriam ver a viabilidade nas regiões aqui serranas. Eles fizeram em Garanhuns, Martins e outras cidades. Que a região do São Francisco tem vinhos, tem bons. Bons, muito bons, Que é justamente a região. E foi a Embrapa lá, o Vivinho lá de Petrolina. Sim. Que começou esse experimento lá. Sim. Então, assim, eles abandonaram o projeto, eu dei continuação ao projeto. Aí quando colhemos a Cabernet, aí deu um vinho, assim, excelente. A gente vinificou ele numa vinícola que o Grupo Santa Clara tem lá em São Miguel. Lá eles têm uma vinícola muito, muito linda, muito bem estruturada. E eles plantaram, fizeram um experimento lá em São Miguel e deu muito legal lá. Eles produziram lá várias caixas diferentes de vinho, eles fizeram... Coisa boa. Aí a gente vinificou lá.
Aí eu digo, eu quero fazer o meu próprio vinho, né? Aí comecei a estudar mais, fiz cursos, né? E sempre visitando algumas outras vinícolas e fui vendo como é que fazia o processo. Aí até que no ano, assim, a gente fez essa Cabernet. Mas essa eu fiz com a ajuda de um enólogo que tem aqui em Natal, que ele é lá do Rio Grande do Sul e trabalha nos Correios. E ele terminou a enologia, aí eu aprendi muito com ele também. Bacana. Foi, aí essa agora fui eu, o enólogo fui eu mesmo. Foi, aí no ano passado a gente produziu um Syrah, saiu muito legal. Isso é um Syrah frutado, sabe, maravilhoso mesmo, né? E eu dei uma bobeira que a gente terminou vendendo todo ele e não colocamos em nenhum concurso. E a gente conseguiu registrar, é o primeiro vinho registrado no mapa do estado do Rio Grande do Norte, né? Hoje já existe algumas outra vinícola aqui no estado, mas o primeiro vinho produzido no Rio Grande do Norte, registrado no mapa, é o nosso, Serra de Martins. Nossa. Aí a gente fez o Syrah, a gente fez um branco da uva Lorena, né? Que é uma uva híbrida, patenteada pela Embrapa também. E fizemos um vinho rosé, que é a Lorena com a Vitória. Nossa. Aí fizemos esses 3 vinhos. Aí agora a gente está com um Cabernet para sair agora. Doutor Sérgio, uma curiosidade muito pertinente. De quanto tempo até plantar a uva, até engarrafar o vinho e estar pronto para beber? É quanto tempo? A planta, quando você planta, uns 2 anos ela vai já dar a primeira produção. 2 anos? Ela dá a primeira produção, não dá muito boa. Cada ano ela vai dando uma melhor, né? Eu acho que o vinho melhor vai sair agora com 4, 5 anos, que vai sair uma produção bem legal. A gente teve uma colheita agora de mais de 1.000 quilos agora, foi muito boa mesmo. 1.000 quilos dão quantas garrafas de vinho? Ela dá mais ou menos aproximadamente 0,8, dá uns 800 litros de vinho. Maravilha. Uma maravilha, Que maravilha. Então assim, você produzir o seu próprio... Meu sonho sempre foi produzir meu próprio alimento e minha própria bebida, né? Você vê, lá a gente planta assim só para o consumo próprio lá, né? A gente nem... Então eu sempre tive esse sonho. Plantou alimento? Hoje. Plantou alimento. O que vocês plantam lá? A verdura, o feijão, o milho. Planta feijão? Feijão. O arroz. Arroz a gente planta na beira da barragem lá. A gente vai plantando e ele vai secando. Arroz e feijão. Mas o arroz, para você escopar hoje, sai tão caro. Dá um trabalho. Hoje ninguém planta mais arroz, não. Não compensa, não. Não, porque o que você gasta para tirar a casca dele, é melhor você comprar algo. Eu estou fascinado de alguém plantar arroz para comer. Mas a vantagem do arroz é que nesses que a gente compra esparbolizados, ele sai tão fino ali que só tem amido, né? A vitamina que está ali na casca, você elimina todo ele. Que maravilha. E tem comentário aqui, ou pergunta. Arenilson Amaral Paiva. Meu amigo Salismar. O homem que eu mais admiro das Rio Grande do Norte. Eita, obrigado, Arenilson. Aí, Arenilson, valeu assistindo aqui. Obrigado. Com a gente, muita gente bacana assistindo aqui. Obrigado, Arenilson. Doutor Salismar, a gente daqui a pouco a gente está completando uma hora de programa, a gente vai fechar. Eu queria fazer um arco completo. A gente passou de tantos assuntos interessantes e eu teria outras perguntas para fazer sobre bebida, sobre comida. Mas deixa eu perguntar para a gente fechar o arco. Projetos políticos, está vindo 2026 aí. O senhor ainda continua? A mosquinha da política ainda está rondando sua cabeça? Hoje, como é que vai ser? Hoje não, sabe? Não, porque eu falo de um mundo que não está em moda, né? Eu falo de um tipo de política que não está em moda. As pessoas não querem mais escutar esse tipo de discurso que eu prego, que eu tenho, né? Hoje nós vivemos uma política muito radicalizada, uma política que não escuta o outro, né? E eu queria construir uma política do diálogo, da união. Eu acho que para você ir para um determinado lugar, se você for só pela esquerda, você vai dar a volta e vai sair no mesmo canto. Se você for pela direita, você vai dar uma volta de 360 graus, vai sair no mesmo canto. Então é necessário que você uma hora dobre para a direita, uma hora dobre para a esquerda. E o melhor caminho é o caminho do meio, né? Já dizia Buda, né? Então eu falo de um mundo novo, eu falo de um tipo de política que está difícil, sabe? Você chega no interior, você vai falar para as pessoas, elas querem saber o que é que vai receber em troca, né? Então, assim, não vale a pena esse tipo de política para mim, entendeu? Eu acho que quando você tem um presente, se eu tenho um presente para te dar e você não quer receber, eu fico com o presente.
quando você vê um político falando mal do outro, denegrindo a imagem de outro, atacando, com aquela revolta, eu não confio. A primeira coisa que eu vejo num político, assim, que eu já fico com o pé atrás, é quando ele começa a agredir o outro. Ele não fala sobre os projetos dele, ele não fala como mudar. Por exemplo, se você está fazendo algo errado, eu posso chegar, olha, eu acho que Cefas está fazendo errado, ele deveria fazer por aqui. Então até para você mesmo, Cefas, o melhor caminho é esse, você não acha? É no diálogo que a gente encontra o melhor caminho, não é destruindo o outro. Eu acho que todas as ideologias fracassaram porque ela sempre quer mudar o outro, né? Você tem que mudar a você mesmo, né? Suas atitudes, né? Primeiro você muda suas atitudes. Isso é bem budismo mesmo. Você é budista? Não. Mas eu sou espiritualista, tá, né? Eu acho que você primeiro muda você muda a sua família, você muda seu bairro, você muda a sua cidade, vai mudando ao redor, né? Então esse tipo de mensagem não combina, né? A própria imprensa não dá cabimento a você, né? As pessoas dizem, o que você diz é muito bonito, mas não dá voto, né? Então assim, ninguém é candidato de si mesmo, então eu não posso chegar e tentar forçar as pessoas a entender essa mensagem, né? Uma vez chegaram eu acho que foi para Platão, Platão, por que você não vai... você é tão inteligente, por que você não muda as pessoas, né? E vai lá e mostra as pessoas como... né? Ele diz, olha, acho que foi Sócrates, eu acho que sim, eu tomei assim, mas acho que foi Sócrates. Ele disse, minha mãe é parteira, mas ela não pode fazer um parto de alguém que não esteja grávida, entendeu? Por aí. Exatamente. Por aí. Então, assim, você não pode mudar alguém se ele não quer mudar, entendeu? Se ele não está preparado para aquela mudança, né? Então eu creio que é por aí. Então assim, eu para não me desgastar, né? Tá muito difícil você ser candidato hoje, né? Para você ser candidato hoje, você precisa ter um partido, né? E eu não concordo muito com certas políticas partidárias, né? O partido tem muitos interesses, né? Eu disse a você, de repente você entra no partido pensando uma coisa, o partido se junta com outras pessoas que você não concorda e você tem que seguir porque o partido foi, né? Então assim, eu acho que se tivesse o candidato de você mesmo, acho que nos Estados Unidos você pode, né? Você pode ser o candidato independente, né? Mas que também nunca tem muitos votos, porque não tem a máquina. Não tem a máquina, não tem uma A máquina é Partido Republicano e Partido Democrata. Exatamente. Então, assim, a tendência é eu vou cuidar da minha família, vou escrever meus livros, né? Vou levar a minha mensagem através dos livros. E além desse livro, eu já estou com 2 outros livros prontos, né? Que bom. Sobre o quê? Um está aqui até com o protótipo dele aqui, que eu recebi hoje. Vamos. Opa! Esse aqui foi sobre um sonho, eu escrevo sobre justiça divina, né? A causa que você escolhe revela quem você é. Nossa, né? Isso é uma boneca, né? Todo advogado bem feita. acusa ou defende a si mesmo quando escolhe uma causa. A causa que você escolhe revela quem você é. Então eu falo sobre justiça, né? Sobre justiça divina, justiça dos homens, faço um paralelo sobre isso, né? Sobre a questão ética, né? A gente vive hoje um momento tão difícil na nossa política, né? E na nossa justiça, né? Também. Aí então, e o outro eu escrevo sobre o cérebro que aprende diferente. Eu falo sobre as neurodivergências, né? A dislexia, descalculia, TDAH, o TEA, altas habilidades. Então eu falo sobre uma abordagem de como a família identificar, como trabalhar, como a escola trabalhar. Que é um tema que o senhor começou a abordar né, já aqui. E esses 2 já estão prontos, né? Já estão em fase já. E tem um outro que eu estou terminando de escrever, está em fase de revisão, que é uma tese também de um sonho que eu tive, né? Que o título do livro eu tenho uns sonhos interessantes, né? Desde criança que eu tenho uns sonhos. Interessante que esses sonhos, às vezes eu digo, eu bem que podia sonhar com o número da Mega Sena, né? Mas uma vez, até eu pensando sobre isso, acredito que eu sonhei e o sonho dizia assim, às vezes, né, o dinheiro faz atrapalhar a sua evolução. Era algo mais ou menos assim, né? E esse agora é uma tese que eu defendo, que a tese é essa. E se o autismo não for um transtorno, né? Então, nesse sonho, eu tive uma revelação que é o planeta que está passando por um momento de um freio aí de arrumação, entendeu? Então, assim, eu acho que essas crianças vieram para transformar esse mundo num mundo melhor, né? A partir do cuidado, né? Eu acho que todo pai de uma criança que tem a TEA, eu acho que se tornam pessoas melhores, apesar de todo o sofrimento, de todo o desgaste, de toda a dor. Eu tenho certeza que estão se tornando pessoas melhores, né? E no livro eu falo exatamente que está na hora de políticas públicas, a gente começar a preparar um mundo para essas crianças. Daqui a alguns anos, 20, 40, 30,
anos, 50 anos, os pais dessas crianças vão morrerem. Isso. Quem vai cuidar dessas crianças? Bem que registrado. políticas públicas nós estamos preparando? Que mundo, que escola, né? Que ambiente nós estamos preparando? Né? As próprias cidades têm que se adaptar para essas crianças. Claro. Porque nós vivemos uma realidade que tem aumentado, né? Não é só por causa do diagnóstico melhor, não. Há um aumento significativo ao longo dos anos. Né? O que antigamente era de 1 para 150, na última diretriz do ano passado, nos Estados Unidos, já está para 1 para 31. Se você for nos colégios, porque nos colégios é onde tem mais, porque as famílias colocam logo a criança no colégio, já está 1 para 10 mais ou menos. Toda sala de aula de criança até o oitavo ano, você vai encontrar 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Diagnosticado. Então a gente tem que começar a preparar um mundo para essas crianças, né? Então assim, nesse sonho eu tive essa revelação e é muito interessante. E eu trago esse questionamento, né? Será que o livro vai ser sobre isso. Exatamente. Muito interessante. Será por que isso, né? Porque assim, a natureza, ela não faz nada errado, né? Não faz nada errado, não é castigo, não é... eu acho que está na hora da gente começar a pensar sobre isso, né? Que mundo a gente está preparando para essas crianças? O que é que a gente pode fazer de melhor, né? Um mundo mais empático, mais inclusivo, né? E é sobre isso. Muito E eu espero que eu não tenha outro sonho não, que eu já não aguento mais, tenho outras coisas para fazer. Que maravilha, tem coisas aqui para comentar, mas fazer a última pergunta. O senhor é budista e não sabe, viu? Pois não é, rapaz. O senhor não sabe que é budista. Sim, o livro... Ótima pergunta. Quem quiser comprar ou se interessou, o A Seta Amarela, como fazer? Se você tem um filho neurodivergente, que tem dislexia, descalculia, TDAH, é uma boa oportunidade. Se você conhece algum pai que tem, aqui a gente fala sobre valores, a gente fala sobre princípios, a gente fala sobre a educação, que a gente tem que investir nas pessoas, ligar a ciência, a consciência, né? E que nenhuma criança deveria ser comparada com outra, né? Isso, né? Exatamente. Porque eu acredito que um bom educador é como um jardineiro. Tem que preparar um solo fértil, né? Cuidar só as arestas e deixar cada um ser o que é. Cada criança tem um tropismo para ser o que é, tem uma forma diferente de aprender, tem uma forma diferente de agir, de ser. Então a gente não pode comparar que todos sejam iguais, botar todos numa caixa, exigir um mesmo currículo, né? Então eu acho que eles têm um potencial incrível, né? Eu acho que até o profissional do futuro vai ser alguém com TDAH. Toda empresa vai procurar alguém com TDAH. É bem possível. Alguém com hiperfoco, né? Quantos cientistas... com hiperfoco. Quantos cientistas que a gente tem por aí que não abriram mão... A minha filha tem hiperfoco diagnosticado. Não desiste. Ela tem um grau leve de autismo. Não desiste enquanto não conseguir aquilo que pensa, né? Então... Então quem quiser... Essa catedral é de Burgos. É lá em Burgos. Não é de Santiago de Santiago é outra. Essa é de Burgos. Tem na livraria do Midway e na livraria do Natal Shopping. Você pode encontrar. Midway e Natal Shopping. Quem quiser com o senhor, pode pular lá nas redes sociais. No Instagram, Dr. Salismar. Dr. Salismar. A gente manda também, porque o objetivo desse livro é exatamente tocar corações, é reacender a esperança em tantas pessoas. O que eu folhei aqui conversando com o senhor, estou encantado. Meu filho é diferente, meu filho, pais que veem filhos sofrerem, né? Sofrendo bullying e tanto isso, né? Os nossos colégios não estão preparados para esse tipo de criança ainda não, sabe? É verdade. A gente tem que começar a preparar. Muito bom, doutor Salismar. E esse aqui, aproveitando a pergunta, tem data para lançamento? Esse aí a gente vai lançar agora em fevereiro. Fevereiro? Mas não é no carnaval não, é depois do carnaval. Não, depois do carnaval. A gente abriu até uma enquete, eu estou fazendo perguntas sobre as pessoas. Você acredita em justiça divina, né? A gente vê hoje muitos bons profissionais, advogados, né, que são brilhantes, que conseguem transformar um réu em alguém livre, né, assim, né? E eu fico perguntando, será que você defender alguém que não se arrependeu do crime, né? E você sabe que ele cometeu o crime, vai continuar cometendo crime, você coloca esse cara na rua, será que você não é cúmplice também do crime dele? Um dilema ético, né? Dilema ético. Então, assim, são perguntas que eu trago, né, sobre isso. E o advogado, ele é uma criança que nasceu no interior, filho de um pai com princípios, e ele tem essa ideia de fazer praticar um direito, né, que realmente defendesse o direito, né? Mas hoje o que a gente vê é que as nossas escolas ensinam o errado, né? Então, assim,
Então ele aprende as manhas, né? Começa a ser um brilhante advogado, de usar as artimanhas que o direito proporciona para você. E ele tem uma experiência de quase morte, e quando ele volta praticando um direito diferente, né? Nossa. Uma advocacia diferente, né? Eu fiquei instigado também. Tomara que no lançamento a gente vai. Né, doutor Geraldo? Vamos no lançamento do livro aqui. Bacana demais, depois do carnaval. E doutor Salismar, a gente tá com mais de uma hora de conversa. Por mim eu ficava até meia-noite, mas tem que liberar todo mundo. Legal, Fechar o arco com medicina. Eu vou depois ler aqui, agradecer a todo mundo, mas eu queria uma última resposta sua em relação à medicina. O senhor falou de tantos temas em relação à ética, em relação a respeito, a contato com as pessoas. Como é que o senhor vê a medicina hoje? Como é que o senhor trata a medicina, a cardiologia, e como é que o senhor vê os cursos de medicina, a medicina feita hoje em 2026? Legal, eu vejo um avanço muito grande, né, na técnica, um avanço muito grande nas descobertas científicas, né? A gente tem avançado muito, né, no diagnóstico, né, no tratamento, mas eu acredito que está na hora também de a gente não perder o foco da humanidade, né, no foco do cuidado, da ausculta, né? E eu acredito muito nisso. Lá a gente pratica uma medicina que eu procuro muito ouvir a pessoa, olhar como as pessoas estão, né? E cuidar do coração, não só do coração, mas da alma das pessoas, né? A gente vive num mundo onde as pessoas passam por problemas e procuram uma medicação, um comprimido para resolver os conflitos da alma, e não vai resolver nunca, né? Ele vai no médico com uma dor de cabeça e o médico não trata, ele vai noutra e o outro não trata, depois ele volta com a dor no peito, e às vezes é falta de um perdão que ele está, né? Um mundo cheio de mágoa, cheio de rancor. Às vezes as pessoas querem prolongar os dias de vida aqui, mas a qualidade de vida, né? Eu pergunto, para que você quer viver mais anos? O que é que você vai fazer mais? Às vezes quando a pessoa, doutor, eu não queria morrer, tudo bem. Você quer fazer o que desse resto de vida? Se você vai mudar alguma coisa, vai fazer algo diferente do que você fez até agora, né? Para que você quer viver um pouco mais? Será que a gente não pode mudar, a gente dar um sentido, deixar alguma marca, plantar alguma semente aqui nesse chão? É muito comum lá, engraçado, as pessoas chegam para se consultar e a gente percebe que as pessoas estão carregadas, estão contando um sintoma, mas na verdade o problema é outro, né? E quando você diz assim, olha, você tem alguma mágoa de alguém, perdoe alguém, a pessoa olha para você assim e diz, doutor, no caso é sério, eu vou morrer. Ei, mas isso acontece todo dia, você acredita? Aí o que é legal é que depois assim, não é nada disso não. Aí ele sai, volta, daqui a pouco eu estou atendendo outra pessoa e entra o acompanhante, bate na porta, pode entrar. Doutor, o caso dele é sério? Aí eu digo, não, porque ele disse, então o senhor disse que ele perdoasse as pessoas aí. O senhor pediu para ele perdoar as pessoas aí, então assim, ele vai morrer, entendeu? Melhor perdoar antes de morrer. Morrer todos vamos. Para explicar direitinho, sabe? Porque as pessoas acham que o perdão é algo que você vai dar no leito de morte, sabe, né? Quantas pessoas guardam a vida inteira com aquela mágoa, com aquilo. Como é que você vai... Às vezes quando eu chego no consultório, às vezes eu brinco assim com as pessoas quando eu entro, dou bom dia, aquele negócio todo. Ó, pessoal, para eu cuidar do seu coração é preciso você limpar o coração. Você tem que entrar lá com o coração limpo, todo mundo aqui, entendeu? Faça uma confissão aí com você mesmo aí, entendeu? O que você está fazendo que poderia fazer diferente, tem mágoa de alguém, está intrigado com o pai, intrigado com a mãe, com a mulher, vamos fazer as pazes, porque não adianta não, o remédio não faz efeito não, eu brinco sempre com isso, né? Porque é exatamente isso, a gente precisa aprender a viver, né? Não adianta mais só o tempo de vida, a gente precisa ter uma qualidade de vida, né? Que bacana! E depoimento maravilhoso. O senhor é mais budista que os meus amigos budistas, eu estou me convencendo. Mas enfim, fazer uns registros aqui necessários. A gente, no domingo, dia 8 de fevereiro, vai ter a Feijoada das Quengas, promovidas por Lula Belmont, nosso Rosses aqui. E o Bloco das Quengas é um dos mais antigos em Natal, vai completar 30 anos de atividade. E vai ter a feijoada, a camisa da Feijoada das Quengas, que dá direito ao show, a entrada e a feijoada, tá à venda aqui no Bardalos. Valeu, Lula Belmont. Vai ser aqui Não, a feijoada vai ser no Solar Bela Vista. Então quer dizer. Tá convidado. A gente vai aqui. Que legal. No programa. Registrar a presença de um monte de gente aqui. Carlos Eduardo Fernandes Amorim, empresário e amigo meu, da Digital Video Sound de concerto de Home Theater. Valeu, Carlos, sempre presente aqui. Muita gente bacana. A doutora Darcilena Félix, que já foi entrevistada, representante da Associação Médica. Todo mundo aqui do SIMED, agradecer a todos na presença de doutor
Cadê a Irene? A Irene, ó. Tá ali, ó. A Irene Paiva escondido, a luz batendo aqui. A Irene Paiva, grande amigo. Agradecer a Irene também, uma campanha que eu fui, a Irene me deu uma força grande lá. A Irene é... Foi lá em Parnamirim, teve quase 1000 votos lá, não foi? E devo tudo a Irene, né? Porque foi todo dele lá. A Irene em Parnamirim é líder político. Vamos lá. Agora vamos fazer o registro do livro primeiro. A nossa produtora Natália Chagas lançou recentemente o livro de contos Olhos Verdes, que está à venda nas livrarias de Natal, e com a própria Natália, nossa produtora Natália Chagas. Aí, doutor Geraldo corroborando aqui, que já leu o livro. E agradecer, a Irene Paiva também. E Natália, toda a serelepe aqui. E agradecer os nossos apoiadores. Nós temos apoio. Sem esses apoios o programa não seria possível. Agradecer a Durne Sindicato, a Associação Médica do Rio Grande do Norte, repetindo, representada aqui por doutora Darcelena Félix. Agradecer também a Adailton e a Itamar. Cartório Paiva Amaral, cujo a Irene Paiva está aqui. CUT, agradecer a Irailson e Jocelino. Sintro, Livraria Manimbu, que é parceiro nosso. Simmed, que é nosso parceiro no programa de hoje. Ao Sindipetro, a SPVA e a Cachaça Sanvale. Por falar em Cachaça Sanvale, nós temos aqui, oferecer aqui uma Cachaça Sanvale, dada a revelia, uma caipirosca siciliana. Que legal, isso eu não tinha tomado ainda. Olha aí, da Cachaça Sanvale. Legal, um abraço aí para o seu Geraldo. Obrigado, grande Geraldo, que é parceiro nosso. E Lula Belmont tá ocupado, a gente vai entregar depois, que eu sei que ele tá no Bardalos aqui, uma caipirinha Sanvale para Lula Belmont, que a gente vai entregar, dando um abraço aqui. Lula Belmont é amigo meu há 30 anos, e eu estou na Feijoada das Quingas também há 20 anos lá frequentando, estarei lá. Quero agradecer a todo mundo, agradecer, Salismar, foi uma ótima entrevista. Opa, obrigado, Sérgio. Muito obrigado por ter coração, aceitado. viu? Obrigado por estar aqui. Obrigado a todos e todas aqui, doutor Geraldo, obrigado por ter alinhado, intermediado. Uma salva de palmas aqui para doutor Salismar. Obrigado. Muito obrigado. E quem pegou o programa começado, é só ir lá no Facebook Sebas Carvalho, ou amanhã o programa estará no YouTube, do canal do YouTube do programa Conversa de Botequim. A todos e todas... Perdão, e também estamos no Instagram do Cimed, o programa ficará lá. Vai no Instagram Cimed, que você assiste o programa, e depois vai para o YouTube, né, do Cimed. O Cimed é sempre nosso parceiro. Obrigado a todos e todas, a família, doutor Salismar aqui, todo mundo do Bardalos. Obrigado. Você não quer apresentar a família dele? Quer apresentar a sua família? Pode apresentar. Essa aqui é a minha parceira de longas datas. Meu braço direito, né? Meu braço esquerdo, minhas pernas, meu coração também. Que É Alice, e estou aqui também com meu filho Jesus, chama-se Jesus. Jesus, seu filho? Meu filho chama-se Jesus. Que coisa linda. É engraçado, assim, os coleguinhas dele chegam em casa e dizem, mamãe, eu conheci Jesus. Aí, no Natal, aí foram comemorar o Natal, aí a gente vai comemorar o aniversário de Jesus, a criança, não senhor, Jesus não aniversariou não, ele é meu colega, o aniversário dele já foi outro dia. Ninguém vai fazer nada com ele também, mamãe, eu bati em Jesus, meu filho, o que é isso? Também não pode não, que família linda, beijão pra vocês. Obrigado a todo mundo que está aqui. Por mim, a gente ficava até meia-noite, mas vamos ter que levar. Obrigado, doutor Salismar. Obrigado a todos e todas. E até o próximo Conversa de Botequim.